Boa tarde, pessoal. Vamos dar continuidade hoje ao nosso capítulo 3, Mudanças na Europa Feudal, parte 2, certo? Nós vimos nas aulas passadas sobre a feira, sobre como ele surgiu, sobre como as pessoas voltaram, saíram do campo, foram para as cidades, para aumentar, para rejuvenescer, para voltar aquela urbanização, ok? Dando continuidade, nós vamos ver que muitas cidades medievais, uma pessoa só podia trabalhar em um ofício se pertencesse a uma corporação. Professor, o que é uma corporação? Uma corporação é uma associação de profissionais de mesmo ramo de atividade. Ou seja, hoje nós chamamos essa corporação de sindicatos, que seria o quê? As pessoas, digamos, agricultoras. Pronto. Todos os agricultores irão se juntar em um local e irão conversar, decidir sobre as melhores condições de trabalho, como melhorar, dar ideia um ao outro, trocar experiências. Hoje nós chamamos de sindicatos. Naquela época chamava de corporação, que era a união dos artesãos, certo? Vemos também que as corporações de comerciantes eram chamadas de ligas, ou seja, várias corporações juntas eram chamadas de ligas, e nelas reuniam profissionais de diversas cidades da Europa, tá? Não era só uma cidadezinha, diversas cidades, várias corporações de cada cidade se juntavam, davam uma liga, ok? Os líderes dessas corporações eram chamados de mestres, tá? Por que mestres? Porque eles eram quem dominava o saber maior, era quem, tipo, o sapateiro, o chefe, essas coisas, tá? E, claro, para eles serem mestres, eles tinham que começar sendo aprendizes. Hoje nós chamamos de estagiário, tá? Mas naquela época era chamado de aprendiz, que aprendia as coisas, certo? A fazer de pouco, certo? E muitas vezes era voluntário. Você tem que querer ser aprendiz, não ganhava nenhum salário, até se tornar um mestre, que aí sim você ia fazer seu próprio artesanato, ok? Vemos no próximo capítulo, na página 52, o tópico As cidades se libertam, certo? Nesse tópico podemos ver que as cidades ficavam dentro de terras de algum senhor feudal ou de condes, duques ou bispos, certo? Ou seja, eles pagavam impostos aos donos da terra. Tinha uma cidade ali, só que essa cidade ficava dentro do terreno de algum senhor feudal, de algum conde, de algum duque ou de algum bispo. E para eles estarem ali, eles teriam que pagar impostos, certo? Impostos, tá? Só que eles estavam cansados de pagar impostos, eles apenas queriam lucrar, eles apenas queriam ganhar e não perder. Por isso, para se libertarem desse controle, os habitantes das cidades, artesãos e comerciantes em sua maioria, lutavam de várias formas para obter a autonomia, ok? Autonomia é não precisar mais pagar imposto, viver por si, sem precisar de ninguém. Autônomo, autonomia, tá? Foram aí que surgiram então as cartas de franquia. O que eram essas cartas? Essas cartas eram pedido dos comerciantes, da maioria das pessoas, ao dono da terra para se libertarem, certo? Para ficar independente, sem precisar pagar imposto ao rei, sem ficar independente dele. Ou seja, se alguém quiser saquear essas coisas, o rei não podia mais ajudar. Ajudava se quisesse, certo? Que eles estavam o quê? Estavam autônomos, eles tinham que se proteger eles sozinhos. Mas tinha rei que não liberava assim gratuitamente, dava lá, assim, liberava a cidade. Não, tinha que pagar o quê? Dinheiro. Ou seja, os comerciantes se juntavam o valor e pagavam ao rei. Aqui, ó, nossa liberdade, certo? Chamada de carta de franquia. E foi aí que as cidades livres, certo? Ficavam lá independentes do rei e precisavam de um representante. Foi então que as cidades começaram a eleger seus representantes. Digamos que seja parecido, não igual, um pouquinho parecido com o prefeito, tá? Que ia controlar a cidade, ia botar regras, essas coisas. No próximo tópico, na página 53, nós iremos ver o principal elemento
principal acontecimento da Idade Média, que foram as Cruzadas. As Cruzadas foram expedições militares, foram tipo marchas, foram caminhadas da Europa para o Oriente Médio, lá para Jerusalém, que vocês vão ver, tá? Mas professor, por que o nome cruzada? Porque as pessoas que saíam nessa marcha para lutar contra os pagãos e tudo mais, usavam uma cruz bordada na sua roupa, certo? Como vocês podem ver aqui, ó, as cruzes bordadazinhas aqui nas bandeiras e tudo mais. Por isso, cruzadas, ok? Vocês podem ver aqui também, ó, nas roupas, certo? As cruzadas eram expedições militares, como eu falei, que partiam em direção à Terra Santa, Jerusalém, certo? Essa, para os católicos, é a Terra Santa, ok? Os motivos das cruzadas foram de ordem material, social e religiosa, como nós podemos ver aqui, tá? Os religiosos, os dirigentes da igreja, queriam desviar a violência praticada pela nobreza guerreira, deslocando-a para fora da Europa, ou seja, fazer com que aquelas guerras que aconteciam na Europa ali fossem acontecer em outro canto, para não acontecer lá na Europa, tá? Os mercadores ambicionavam o aumento do comércio com o Oriente, ou seja, procurar mais formas de vender, de lucrar, de ganhar, tá bom? Já os nobres esperavam obter o quê? Mais terras e outras riquezas, porque lá na Europa não tinha mais o que conquistar. Às vezes os vizinhos eram aliados, não podiam conquistá-los. E aí eles foram atrás de mais terras. E foi a partir das cruzadas que eles puderam ter isso. E para as pessoas comuns, eles só esperavam obter alguma coisa: a salvação eterna. Por quê? Porque a igreja aqui, eles diziam o seguinte: que quem fosse participar das cruzadas, fosse nessa expedição militares e voltasse vivo, ganhava a salvação eterna, o reino de Deus. Todos os pecados seriam abolidos. Tá? Por isso que muitas pessoas comuns foram em direção, largaram família, terra e tudo mais para essas cruzadas. Tá bom? Podemos ver também as principais cruzadas que aconteceu na Idade Medieval, na Idade Média, na página 54. Foram elas a primeira, a segunda, a terceira e a quarta cruzada. Vocês podem ver que elas ocorreram em pouco tempo assim de distância da outra, ó, 1096 a 1099. Aí passou alguns anos, quase 50 anos, aí 1147 a 1149 e assim vai, certo? Não foi um tempo distante um do outro, mas também não foi em pouco tempo, tá? Assim, demorou muito tempo. Sempre acontecia as cruzadas. Muitas delas davam certo, muitas delas davam errado, mas tem lá seus objetivos. Cada um tem seus objetivos, tá? Pulando para o próximo tópico, na mesma página 54, podemos ver as mudanças causadas pelas cruzadas. Quais foram essas mudanças, professor? O aumento do comércio entre o Ocidente e o Oriente, como vocês viram lá que era um dos objetivos dos comerciantes, certo? A maior participação dos italianos no comércio de artigos de luxo, isso também gerou muito dinheiro lá para a burguesia italiana, lembra dos burgueses. E um objetivo também foi o enfraquecimento da nobreza guerreira, que se endividou e em muitos casos morreram nas cruzadas. Ou seja, essa nobreza, ela precisava financiar, precisava de dinheiro para poder viajar, né? Comprar comida, mantimentos, pagar os mercenários e tudo mais. E eles se endividaram porque chegavam lá, não conquistavam, voltavam de mãos vazias, essas coisas. E muitos desses nobres também morriam no caminho ou nessas guerras que aconteciam nas cruzadas, tá? Foram essas então as principais mudanças. E como a nobreza vai se enfraquecendo, vocês vão ver que esse enfraquecimento causou graves prejuízos para eles lá perto da Idade Moderna, que nós vamos estudar lá no 8º ano. Um pouquinho aqui no 7º ano e o restante lá no 8º ano. Tá? Vocês vão ver que isso foi bem importante para a mudança dos tempos. Tá bom? Então por hoje nós estudamos as corporações, estudamos as ligas, estudamos como as cidades conseguiam sua independência e vimos também como as cruzadas consistiam, como aconteciam seus objetivos. E também vimos as principais mudanças que essas cruzadas proporcionaram àquela Idade Média, que
vimos que ali no ápice a Idade Média começou a decair a partir das cruzadas, certo? Que muitos nobres que tinham poder lá na Europa começaram a perder, começaram a morrer, ficar endividados e tudo mais. Nós vamos continuar nessa aula, nesse tema, na próxima aula, e eu espero que todos tenham entendido, e até a próxima aula.